empreitada de hoje. – 22 de maio. Caramba, o mês de maio já está indo embora. 22 de maio, mais uma aula da disciplina de linguagem de programação 2. Do curso técnico em informática do Cefores, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, tá aí o exemplo da aula passada, certo? Estamos na parte de programação orientada a objetos, mais especificamente, seguindo esse tutorial aqui da W3, na parte de programação Java, e estamos exatamente aqui na classes Java, na parte de PO, programação orientada a objeto. Já vimos os construtores, estudamos um pouco dos modificadores, certo? E nos modificadores, foi o que nós fizemos aqui na última aula. Na parte dos modificadores, nós fizemos os testes aqui, ó, principalmente com relação aos métodos. Quando nós colocamos os métodos privado e público. Lembra que nós fizemos esses testes? E aí nós tentamos fazer acesso aos métodos. Esse correr aqui nós comentamos ele, porque o método correr, ele é privado. Sendo privado, eu não consigo ter acesso a ele fora da classe animal, mesmo através da instância da classe. E aí eu mostrei para vocês que quando o método ele é privado, nós conseguimos fazer acesso apenas dentro da própria classe. Então, nós colocamos esses métodos aqui, ó, tanto o método correr, como o método mostra preso. Então, quando eu acionar o método gritar, que é público, aí eu consigo, de dentro desses métodos, aí sim é chamado os métodos privados. Desse formato funciona, da forma que nós tentamos anteriormente, não funciona. Então, quando eu especifico que um método é privado, isso indica que o acionamento desse método vai acontecer apenas dentro da própria classe que eu estou codificando. Esse é o objetivo principal quando eu falo que um método é privado. Se o método é público, ele poderá ser acionado através da instância da classe. Foi isso que nós vimos na aula passada, quando nós vimos aqui esses modificadores. Alguns modificadores ficaram para depois, porque dependem da gente trabalhar com herança, né? Quando a gente trabalhar com herança, abstração, aí a gente vai ter os conceitos para aplicar esses outros modificadores que tem aqui. Bom, então, seguindo... aqui tem o final. Nós não fizemos teste com final, não, né? Então, vamos fazer um teste com esse modificador aqui, ó. Bom, qual que é o conceito do final? Vamos pegar o final aqui, vamos ver a tradução literal disso aqui. Se você não deseja substituir os valores de atributos existentes, declare como final. Bom, o que significa quando eu falo final? Estou falando o seguinte: esta propriedade, este atributo da classe, jamais poderá ter o seu valor alterado. Então, quando a gente estuda algoritmo, que a gente estuda variável, quando eu crio uma variável, um algoritmo, eu estou criando um espaço de memória que pode ou não receber um valor inicial e que, posteriormente, eu posso mudar o valor
desse espaço de memória. É o que a gente chama de variável. O final aqui é o contrário disso, não é variável, ele é constante. Ou seja, quando eu falo aqui, ó, final int x igual a 10, esse x aqui, ó, esse atributo x dessa classe, nunca terá o seu valor alterado. Isso aqui dá para a gente até fazer vou até copiar esse exemplo aqui, ó, para a gente fazer um novo código, para a gente testar isso. Vou criar aqui, ó. Vou chamar isso aqui de teste 1, pronto. Teste 1, compilou, salvou. Vou salvar ele aqui na pasta LP2 mesmo. Então vai ser teste1.java. Pronto. Eu vou dar uma adaptadazinha nesse código. E vamos tentar compilar ele. Percebam que no próprio exemplo do tutorial que nós estamos copiando, ele já tem uma mensagem aqui, ó. Essa mensagem, ele está falando o seguinte, ó, vai dar erro de compilação. Vai dar erro de compilação, porque eu estou tentando... eu vou ter que mexer nisso aqui, ó. Teste 1. Então, eu estou criando uma classe teste 1. Ixi, que coisa esquisita. Não sei se isso aqui vai funcionar, não, gente. Depois, se for o caso, eu vou mexer nisso aqui, tá? Deixa eu compilar isso para ver se vai dar certo. cd /lp2 dir. Olha lá o teste. Cadê o teste? Teste 1 lá embaixo. Java C, teste 1.java. Será que vai compilar? É o erro que a gente já esperava. Que erro que eu estou falando? Olha só, eu estou falando que eu tenho uma classe chamada teste1. Essa classe teste1, ela tem dois atributos. O atributo x, que é int, e que recebe o valor 10. E é com o modificador final. Tem outro atributo, que é o PIP, que é 3.14 o valor, e ele é double. Ele também é final. Então, se eu tentar criar uma instância de teste 1, chamado... Deixa eu trocar esse meu objeto aqui, ó. Vou deixar esse nome mesmo. Problema não. Então, eu crio uma instância da classe teste1, chamada myObj, new teste1, abre e fecha. E aí eu tento mexer, ó, no conteúdo do atributo x, tentando mudar para 50. Aí o que ele fala na compilação? Tem um erro na linha 7, ó. Linha 7, erro. Não pode associar o valor, porque a variável x é final. Então, na mensagem ele já está me falando. Variável x, que é final, você não pode associar o valor. Então, se eu colocar comentários aqui, o mesmo acontece com o pi. Aqui está falando a mesma coisa, ó. Na linha 8, não posso. Com a variável final, não pode. Então, vou colocar comentário nessas duas. E agora sim, ele vai conseguir mostrar o valor de x aqui, que é 10. Então, agora, se eu mandar compilar novamente esse teste1.java, ele compila sem erro. Na hora que eu executar, digite um valor para x. Nossa, gente, olha o que eu fiz de errado aí. Eu compilei teste 1 e estou executando o teste. Isso aqui é o problema da falta de criatividade na hora de dar nome. É Java teste 1. Olha lá, mostrou o 10, ó. Certo? Então, teste 1, ele mostrou o 10. Esse 10 é o valor do atributo x da instância myObj, que é uma instância da classe teste 1. Certo? Então, vamos retomar aqui. Então, o final você já sabe.
criou um atributo para a classe, falou que esse atributo é final, não vai mudar o valor. O que significa um método ser estático? Vamos lá, vamos decifrar mais esse cara aqui. O método estático significa que ele pode ser acessado sem criar um objeto da classe, ao contrário do público. Então, a gente fez esse teste na aula passada? Com classe? Nós fizemos com animal, não foi? Então, eu acho que aqui com animal, ó, nós colocamos público, e se eu falar que o animal é estático, quer ver? Aqui está o cria animal. Aqui eu consegui criar uma instância do animal. Eu vou tentar acessar, ó, veja bem, eu tenho uma classe animal, se a gente fez, eu vou fazer de novo, tá? A gente relembra esse conceito. Eu tenho uma classe animal que é do tipo pública. Essa classe do tipo pública, deixa eu compilar aqui, ó, vamos lá para dentro dessa pasta CD aula 15 de maio, que foi da aula passada. Aqui eu tenho. Então, se eu compilar, vou compilar tudo de novo. JavaC animal.java, JavaC animal, cria animal.java. Na hora que eu executar o cria animal, beleza. Ele fez tudo isso aí. O que eu vou tentar fazer aqui? Ó? Eu vou pegar lá da classe animal o método gritar e vou tentar executar ele assim, ó. Animal, que é a classe, ponto, gritar. Estou tentando executar esse método sem usar a instância da classe, direto da classe. Deixa o padre terminar de tocar o sino ali e a gente continua. (15h) em Uberaba. E o padre balanga o sino da igreja. Você que está no YouTube aí, espera um pouquinho. Só acabar. São 15 horas, bate o sino 15 vezes, né? Jesus, hein? Hã? É 1 minuto. Não é 15 vezes só, não? 1 minuto inteiro dá 50 batidas. Graças a Deus. Acho que entrou em loop infinito. O padre fez um for no sino lá e esqueceu de botar a condição de parar. Ó, ele ficou bravo, aumentou o som do sino. Aí, ei, chega. Nossa Senhora. Bom, vamos continuar. Bom, o que eu estou tentando fazer? Acionar o método gritar da classe animal sem instância, direto. Porque o que fala aqui do final? Desculpa, do estático. O estático, ele pode acessar sem criar o objeto da classe, ao contrário do público. Então, o que ele está querendo dizer para a gente é o seguinte: se a classe animal é público, eu não posso fazer isso aqui tem que dar erro, certo? Vocês entenderam isso também? Então, na hora que eu for compilar aqui o cria animal, ele tem que dar um erro e falar, ó, você não pode acionar o método gritar direto da classe, tem que criar uma instância. Vamos testar? JavaC cria animal. Opa, olha lá o que ele falou para a gente, ó. Se a gente prestar atenção no erro da compilação e tentar entender a mensagem, é a forma mais fácil da gente conseguir. Ó, ele está falando que lá na linha 9, eu estou tentando acionar o método gritar da classe animal, que não pode ser aplicado para esse tipo. Então, isso significa dizer que, se a gente trocar de público para estático, aqui, ó, aqui tem o público,
Público. Ah, aqui está. Aqui ele está usando no método. Ele está colocando no método, mas aqui em cima eu entendi na classe. Ah, é o método. Ó, ele está falando do método e eu estou falando da classe. Vamos testar? Já que a gente está com o estudo pronto, vamos testar para ver o que vai acontecer aqui agora. Se eu trocar isso aqui para no animal, se eu trocar a classe para estático, fiz confusão, mas vamos testar assim mesmo. Gerou curiosidade. Vamos compilar de novo a classe animal.java. Agora ele não aceitou o modificador estático. Ele não aceitou na classe. Então eu fiz confusão. Vamos voltar isso aqui para público. Porque na realidade a explicação do tutorial é para o método. E eu estou falando da classe aqui, ó. É um método. O método estático, eu lembrei agora, a gente fez esse teste mesmo na aula passada, né? Mas vamos repetir aqui, não custa nada. Então, a classe animal, ela é pública, ok, sem problema. Mas aí eu vou criar aqui, ó, o método correr vai ser estático. E o gritar está público. Então, eu vou tentar executar o gritar direto da classe e o correr direto da classe. Certo? Então, eu tenho que compilar o animal. Então, o gritar eu vou tentar direto e tem que dar erro, porque está público. Certo? E aí, depois, eu vou tentar executar o correr. E o correr tem que funcionar. Então, esse aqui tem que dar erro, mas o correr tem que dar certo. Então, o método correr tem que funcionar e o gritar tem que dar errado. Então, compilando animal, compilando cria animal, ele já está falando aqui, ó, o gritar não pode. Por que o gritar não pode? O gritar é público. Então, eu vou pegar esse gritar que não pode, vou pôr comentário, vou tentar compilar de novo. Agora compilou, a gente agora consegue executar. E aí vai funcionar bonitinho. Então, foi mais uma revisãozinha, porque a gente tinha testado isso aqui na aula passada. Então, o modificador estático para método tem esse efeito. Se é estático, você consegue acionar sem criar uma instância da classe. O abstrato nós testamos? Vamos, então, ver o que é o método abstrato. Um método abstrato pertence a uma classe abstrata e não possui um corpo. O corpo é fornecido pela subclasse. Então, gente, isso aqui é o trem mais sem graça que tem no mundo. Então, mas aí, ó, esse modificador, para mim falar desse abstrato, eu preciso falar de herança. Para falar de herança, está lá na frente. Herança é esse item aqui. Então, vamos deixar esse abstrato mais para frente, tá? Então, vamos para o próximo item, que é encapsular. Ah, esse encapsular é legal. Esse encapsular é importantíssimo. Esse encapsular, ele é um padrão de desenvolvimento Java. Todos os desenvolvedores usam esse conceito. Então, para quem pretende trabalhar na área de desenvolvimento com Java, onde sobra emprego a rodo, se você é minimamente um programador de Java bem razoávelzinho, você está desempregado só se você quiser. Só se você for muito lerdo. Porque a oportunidade para trabalhar com programação Java sobra aos montes. Mas aí você também não é só saber, né? Você precisa ter as boas práticas de programação e algumas delas a gente está tratando aqui na aula. Eu falei para vocês nos padrões de desenvolvimento Java que a comunidade usa, nomenclatura, pôr o nome da classe com a letra maiúscula, primeira letra maiúscula. Então, tudo isso é importante porque quando você vai participar de um projeto, os outros programadores usam essas manias, não, esses critérios, né, usam essa forma de fazer. Então, se você usar a mesma forma, obviamente você vai ter mais facilidade. Bom, o que é esse encapsular? Vamos traduzir aqui para ver o que ele fala. Mas, na realidade, são os métodos getSet.
significado de encapsulamento é garantir que os dados sensíveis sejam ocultados dos usuários. Para conseguir isso, você deve declarar variáveis e atributos de classe como privados, fornecer métodos get, set públicos para acesso e atualizar o valor de uma variável privada. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui na prática. Vou usar aqui o animal mesmo, tá? Para a gente fazer isso. Bom, então o que é a lógica do encapsular? Eu tenho os atributos da minha classe. Eu pego esses atributos e falo que eles são de acesso privado. O que significa isso? Você só tem acesso a esses atributos dentro da própria classe. Lá, dentro do algoritmo Java, quando o cara criar uma instância da classe animal, ele não conseguirá fazer um acesso direto nos atributos, nome e peso. Certo? Mas vamos lá. Qual o sentido de eu ter atributos de uma classe que eu não consigo ter acesso? Eu preciso ter uma forma de dar acesso a esses atributos, correto? Esse acesso, ele será feito pelos que a gente chama de métodos get, set. O get é quando eu quero pegar a informação do atributo. O set é quando eu quero alterar o valor de um atributo. E aí, a gente sempre faz assim, ó. Get name, set name. Então, vamos lá, deixa eu pegar esses exemplos aqui, ó. Vamos colocar no nosso código. Então, se eu tenho o atributo nome da classe animal, esse atributo é privado, e eu tenho que oferecer acesso a esse atributo, eu crio o método get, eu já vou explicar. Aqui, ó, atributo nome, get nome, retorna nome. Ah, e se ele retorna nome, ele retorna um string. Então, percebam que, para que eu receba o conteúdo do atributo nome, eu não acesso o atributo nome. Eu solicito ao método getNome da classe animal. E esse método, ele me retorna esse nome eu posso atribuir ele lá no meu algoritmo a uma outra variável para fazer uso dele. Então, esse é o método get. E o método set é dentro da mesma lógica. Que funciona assim. Opa. Então, eu tenho o método setNome, novo nome, e nome recebe novo nome. Então, olha só. Se eu quero alterar o nome do animal, eu aciono o método setNome, passo para esse método qual o nome que eu quero, e esse método pega o que eu mandei e coloca dentro do atributo. Isso aqui, gente, é uma forma muito simplista de ver os métodos get, set. Porque se você for avaliar, na prática, olhando esse exemplo, para que eu vou botar isso aqui privado? E toda hora que eu tiver que mexer, eu tenho que usar get, set, sendo que não tem nada de especial aqui. Não é? Não parece sem sentido? Mas você tem que lembrar, para você entender por que é assim, você tem que lembrar que isso aqui é um método. Isso aqui é um algoritmo. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso escrever todo um código que vai validar se o novo nome é maior do que não sei o quê.
Eu vou escrever de forma grotesca aqui, mas é o seguinte, eu estou testando se esse nome, eu não vou fazer só a título de exemplo, tá? Se esse novo nome atende a critérios, se não, se ele não atende. Então, se esse novo nome atende a determinados critérios, eu faço a alteração. Se não atende, eu aviso, retorno um erro qualquer. Então, o que significa isso? Por exemplo, supondo que a empresa tem uma política de que só aceita o nome do animal se for um nome completo. Vamos imaginar aqui, a gente está falando de animal, mas poderia ser de pessoa. Então, por exemplo, eu não posso cadastrar uma pessoa chamada João. Não aceito. Tem que ser João da Silva, tem que ser um nome completo. Para considerar um nome completo, precisa ter pelo menos 2 palavras. Então, eu posso montar aqui um algoritmo que pega o nome que foi passado como parâmetro, que é esse nome, novo nome, faça uma avaliação, escreva um algoritmo aqui para checar se esse nome atende às regras que foram estabelecidas. Se atende, eu altero. Se não atende, eu gero um código de erro. Então, percebe que aí começa a fazer sentido? Por quê? Toda essa validação que envolve esse novo nome vai ser feita só aqui. Só aqui no método setNome da classe. Você tem um sistema Java com trocentos milhões de linhas de código, e todas essas linhas de código que usam essa classe e tentam mexer no nome do animal vão passar por esse critério que está aqui. Tá? Então, agora você começa a perceber que faz sentido. Faz sentido porque na hora de alterar o nome, não é só você acessar o atributo nome de qualquer lugar do sistema, de qualquer algoritmo do sistema e botar uma informação aqui. Não. Você tem que acionar o método setNome. Dentro desse método pode ter todo um algoritmo que checa essa informação que está chegando, que valida essa informação que está chegando, que faz cálculos com essa informação que está chegando. E aí, se tiver tudo ok, altera. Se não tiver, faz um alerta, gera um código de erro, coisa do tipo. E aí, essa validação, ela fica num único lugar. E toda vez que você criar uma instância dessa classe em qualquer parte do sistema, automaticamente aquela regra vai estar especificada lá na instância da classe. No getNome, a mesma coisa. Pode ser, por exemplo, que o nome do banco de dados está gravado de um jeito, mas na hora que eu coloco aqui, eu quero trabalhar com padrão americano. Se é André Luiz Souza, no padrão americano seria Souza, vírgula, André Luiz. O último sobrenome, vírgula, o restante do nome. Então, assim, tanto no get como no set, eu posso ter regras, posso ter código, posso ter algoritmo que faz um determinado processamento de uma regra de negócio da empresa, tanto na hora de alterar o nome, como na hora de devolver o nome. Certo? Então, é por isso que faz sentido esses métodos get, set. Pode ser que na maioria dos códigos que vocês, eventualmente, tenham a oportunidade de trabalhar, pode ser que vocês se deparem com muitos métodos get, set, só assim, ó. Get nome, return nome. Set nome, recebe aqui e coloca lá. Pode ser. Mas é uma boa prática de programação, porque quando for necessário colocar regras algorítmicas aqui dentro, vai ser fácil de fazer. E outro, esses métodos get, set, a gente tem ferramentas que geram isso automático, então não dá nem o trabalho. Aliás, a classe tem algumas ferramentas aí que geram essas classes automaticamente. Até lá no Android Studio, quando a gente for fazer um aplicativo, vocês vão ver lá que tem uma opção lá que a gente cria uma classe, define os atributos e marca lá umas opções, ele gera automaticamente para a gente os métodos get, set. Bom, dito isso, então, vamos retomar aqui, ó. Então, o conceito de encapsular, olha só como é que o nome encapsular agora faz mais sentido. Eu criei uma classe, tem os atributos da classe, eu estou encapsulando esses atributos da classe, ou seja, eu estou protegendo. Para você ter acesso a esses atributos, use os métodos get, set. Você vai ter os acessos, mas esses métodos get, set
poderão ter um tratamento especial para cada atributo da classe. Get7 é um método de segurança. É um método de segurança. É um método, não sei se segurança seria o termo perfeito para especificar isso, mas os métodos get7, eles são, eu diria, a estratégia de acesso aos atributos da classe, que eventualmente podem ser submetidos a regras algorítmicas, dependendo da necessidade da regra de negócio. Então, você tem uma regra na empresa que o CPF tem que ter 11 dígitos e você tem que pegar os 2 últimos e calcular se aquele dígito é um dígito válido. Então, no método set, para o CPF, por exemplo, eu poderia ter, dentro do método set, um algoritmo que pega os últimos 2 números e calcula se aquele dígito é válido. Porque o cálculo do dígito do CPF é uma fórmula matemática. Então, eu poderia pegar o CPF que você está mandando eu alterar na propriedade, no atributo da classe, submeter ele ao algoritmo que valida se aquele dígito está correto, antes de realmente efetivar a alteração. Percebe? Então, são coisas desse tipo que você pode fazer. A pessoa vai alterar um atributo data de nascimento aqui do animal. Você pode receber essa informação e checar se é efetivamente uma data de nascimento. Se a gente está falando de animal, você pode validar uma data, se essa data é uma data coerente, ou se é uma data coerente com as regras do zoológico, por exemplo, coisa do tipo. Então, o método get7 não deixa de ser de segurança, né? Porque para mim consultar ou para mim alterar um atributo da classe, pode ter regras escritas dentro desses métodos. E aí só vai acontecer se o que eu estou mandando está de acordo com essas regras. Então não deixa de ser segurança assim. Vamos testar esse aqui? Deixa eu tentar compilar ele. Bom, então o que acontece? Eu só pego o nome. Eu fiz o get nome e o set nome para os get set para nome. Falta os get set para peso. Então, na teoria do preguiçoso, a gente dá Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui vai ser get peso e devolve peso. Aqui é set peso. Aqui não pode ser string, tem que ser int novo peso. Peso novo peso. Então, vamos lá. Então, agora eu só acesso peso e nome através dos métodos get7. Onde eu estava acessando esses caras? Em nenhum lugar, por enquanto, né? Aqui. Mas vamos ver aqui no cria animal. Aqui, eu vou tentar fazer o acesso aqui agora. Ó. A gente já tinha falado dos modificadores privados para o atributo, certo? Então, aqui no cria animal, ele mostra os atributos aqui embaixo. Aqui ele mostra o peso. E tem um mostra peso aqui. Então ele está mostrando o peso aqui, certo? Tá, então o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar aqui no cria animal, eu vou pegar, isso aqui a gente já testou, não vou apagar. Mas eu vou tentar pegar aqui, ó, K1.peso igual a 99. E depois eu chamo o método gritar. O método gritar faz o grito, mas depois mostra peso, né? Então, beleza. Isso aqui também eu vou tirar. Então, eu quero ver se na hora que mostrar o peso, vai mostrar o peso 99. Compilando, cria animal. Ele já está falando aqui, ó. Eu nem compilei o animal ainda. Compila o animal. Tem um erro lá na linha 24, tipos incompatíveis. Aqui, ó. Quando eu mandei retornar o peso, ele está falando void, que não retorna nada. Então, na realidade, ele retorna sim. Não, aqui ele altera, aqui ele retorna, ó, string, retorna nome. Get peso, nossa, tudo errado aqui. Get peso,
retorna int. Vamos compilar de novo. Ok. Cria animal. Olha lá. Cria animal deu erro. Deu erro por quê? Porque eu estou tentando fazer acesso a cão.nome e o acesso é privado. Estou tentando alterar o conteúdo de peso e o acesso é privado. Então, eu não vou conseguir fazer acesso ao nome do cão dessa forma. O que eu tenho que fazer? Get nome. Eu tenho que chamar o método da classe. Então, na hora de pegar o nome, eu pego a instância, ponto, o método getNome. Aqui eu não consigo fazer isso, já deu erro. Então, o que eu tenho que fazer? Cão, ponto, set, peso, mando 99 para lá. Então, percebam que eu estou usando o método setPeso para alterar o peso desse cão. Percebam que eu estou usando o método getNome para pegar o nome desse cão. Vamos compilar de novo. Criar animal. Agora deu certo. Vamos executar. Olha lá. Mostrou o nome do animal, que é Bilu. Fez o au, o vaza e o peso 99. Certo? Ou seja, eu consegui alterar. Primeiro, eu consegui ter acesso ao nome do animal através do método getNome. Quando eu peguei o getNome, o que o getNome faz? O getNome retorna uma informação do tipo string e ele devolve o quê? Nome. O que é nome? É o atributo nome da classe animal que está como privado. Ele é de acesso privado. Quando ele é privado, ele é acessível só dentro da própria classe. Então, dentro da própria classe, eu tenho um método que devolve para você esse nome quando você solicitar. E lá na hora de alterar o peso também tem acesso privado, mas se você me mandar o peso através deste método, eu posso fazer a alteração aqui. O peso, que é um atributo desta classe, esse bis aqui, ó, é desta classe, tá? Então, ele faz a alteração. E aí, funciona e ele mostra aqui. Então, basicamente, quando a gente fala de encapsular, nós estamos falando dos métodos getSet. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aí ele fala do this, ó, que é uma chave usada para referir ao objeto corrente. E aqui ele mostra um exemplo para usar essa classe que ele criou. Aqui ele cria uma classe de exemplo, e aqui ele mostra o exemplo. Mostrando aqui os erros de compilação, igual a gente testou. E aqui como que fica certo. Vamos traduzir isso aqui para a gente ver o que ele quer explicar para a gente. Por que encapsulamento? Melhor controle de atributos e métodos de classe. Os atributos de classe podem ser somente leitura, se você usar apenas o método get, ou somente gravação, se você usar apenas os métodos set. Então, olha só, eu posso ter uma classe com atributos que serão apenas de leitura. Se eu criar os atributos todos privados e criar só os métodos get, os atributos dessa classe você só consulta. Se eu crio uma classe, ponho todos os atributos privados e crio só os métodos set, fica até esquisito, porque você vai conseguir alterar, mas você não vai conseguir acessar. É mais estranho, né? Mas o que você tem que entender aqui é essa flexibilidade, porque a linguagem e o conceito está te dando essas facilidades, agora cabe você, quando for criar os seus algoritmos, identificar situações onde esses conceitos aqui vão se aplicar. Flexível, o programador pode alterar uma parte do código sem afetar outras partes. E aí a maior segurança dos dados, né? Que é o que você comentou da segurança. Realmente, a segurança é um item que entra aqui nessa brincadeira. Vamos falar agora dos pacotes. Packages.
Esse aqui, ó, deixa eu traduzir isso aqui para a gente ver. O pacote em Java é usado para agrupar classes relacionadas. Pense nisso como uma pasta em um diretório de arquivos. Usamos pacotes para evitar conflitos de nomes e para escrever um código de melhor manutenção. Os pacotes são divididos em duas categorias: pacotes integrados, API, pacotes definidos pelo usuário. Então, vocês já perceberam, em alguns códigos que nós já criamos nas aulas anteriores, nós fizemos aquele import, lembra? Aquele import nós fizemos para usar os pacotes que já são, ele chama de pacotes integrados, são pacotes que já vêm com a linguagem Java, já vem junto com o compilador. E os pacotes definidos pelo usuário são os pacotes que a gente pode criar. Aqui os imports que nós fizemos, ó. A gente faz o import, põe o nome do pacote, o nome e a classe, se a gente quiser, ou todas as classes daquele pacote. Nós já fizemos isso, né? Aí, os pacotes integrados, nós já vimos isso. Tá, sem novidades aqui. A documentação, aquela danada daquela documentação que a gente já consultou, a documentação é de doer nos ossos. Já vimos isso, como é que eu faço para importar uma classe? Eu coloco o import, Java, o pacote e a classe, ou se eu usar asterisco, a gente pega todos as classes do pacote. Aqui tem um exemplo, já usamos inclusive esse exemplo. Aqui a gente está vendo que se você põe um asterisco aqui, ó, você importa todas as classes do pacote. Isso aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque eu não sei, muito provavelmente, hoje o compilador já é esperto, para quando ele vai compilar o seu sistema Java, porque se você, antigamente, né, na teoria, quando você mandava compilar aqui, o que o compilador faz? Ele vai lá nesse pacote, pega todas as classes e compila e bota junto no bytecode. Teoricamente, você vai ter um resultado, um arquivo muito maior, porque ele compilou e colocou nos bytecodes todas as classes que estavam no pacote. Se você usa se você especifica só as classes que você efetivamente usa, você vai ter um resultado final menor em quantidade de bytes, né? E só que eu acredito que hoje o compilador Java está mais espertinho. Isso aqui é uma dúvida que eu não posso afirmar para vocês. Mas na hora de compilar, eu não sei se aqui ele vai sempre colocar todas as classes, independente das que não são usadas dentro do seu sistema Java. Aí agora que é a parte que me interessa. Vamos criar o nosso pacote. E aí dentro do nosso pacote, nós vamos criar uma classe e vamos ver como é que isso funciona. Nós vamos testar isso aqui passo a passo. Vamos pegar esse código. Vou criar um arquivo. Vou criar uma pasta para isso, tá? Aqui dentro da pasta LP2, vou criar uma pasta aula 22 maio. Dentro dessa aula pasta de maio, eu vou criar agora, deixa eu lembrar. Já fui no abrir, né? MyPack, eu vou chamar isso de vou chamar de pacote financeiro. Digamos que dentro do pacote financeiro, eu vou colocar as classes que tratam
que tem os algoritmos da parte financeira do sistema da minha empresa. Então, eu vou criar uma classe aqui chamada calcular salário. Este é meu pacote financeiro. Uhul! Uhul! Tá, vamos salvar esse negócio lá dentro da pasta aula 22 de maio. O nome dessa classe é calcular salário.java. Pronto. E agora nós vamos compilar. Tem que sair daqui. Entrar dentro da pasta aula 22 de maio. Aqui dentro eu tenho o meu calcular salário.java. Java C, calcular salário.java. Info. Ah, tá vendo? Que isso é que é bom ter alguém prestando atenção. Java C, espaço, calcular salário.java. Eu já estava tentando olhar para a mensagem de erro aqui para ver o que aconteceu. Vamos lá agora. Compilou. O que mudou? Vamos olhar lá dentro da pasta. Espera aí um minutinho. Só um segundo. É aqui que a gente está, ó. Então, eu estou dentro da pasta aula 22 de maio, calcular salário, ele gerou o ponto class. Cadê meu pacote financeiro? Ah, eu estou falando que minha classe calcular salário fica dentro do meu pacote financeiro? E se eu executar, então, Java calcular salário... E agora? Não posso encontrar ou carregar a classe calcular salário. Foi causa java-lang no class found here. Financeiro barra calcular salário. Porque está faltando o pacote financeiro. Se eu vier aqui, e essa pasta, que é aula 22 de maio, eu trocar o nome dela para financeiro, agora, o meu calcular salário está dentro de uma pasta chamada financeiro. Será que isso vai resolver? Pai, o que ele fez aqui? Parece que ele executou e... Ele abre uma janela aqui e fecha, gente. Eu não estou conseguindo ver o que tem nessa janela. O que o meu código tem que ver? Ah, tá. Não, vamos sair disso aqui. Eu vou ter que abrir porque eu troquei de pasta. Então, agora, LP2, financeiro, calcular salário. Aí ele abre uma janelinha, ele chama uma pasta e fecha. Eu vou fazer um outro teste aqui, quer ver? Aqui, ó. Vamos lá. O que ele está falando aqui, ó? As pastas definidas pelo usuário. Tá vendo que tem a pasta aqui, ó? E meu arquivo tem que estar dentro dessa pasta? Então, dentro da pasta root, teria que ter o meu pacote isso aqui, certo? Só que o meu não está no root. O meu está onde? Minha pasta financeira está dentro de LP2. Então, será que se eu colocar aqui LP2 ponto financeiro vai funcionar? Façam suas apostas.
Vamos compilar de novo. Só que agora eu estou numa pasta que não existe, gente. Nossa, esquece. Tá vendo? Eu mudei para financeiro, eu estava dentro da pasta. Por isso que eu estava dando isso. Eu vou tirar aqui, tá? Vou tirar esse LP2 por enquanto. Agora sim eu vou entrar dentro da pasta financeiro. Agora sim eu estou dentro da pasta financeiro, vou compilar, calcular salário.java, compilou, agora eu vou executar Java, calcular salário. Ainda tem o mesmo problema, certo? Agora eu vou aqui no meu código colocar LP2 ponto financeiro. Aqui no pacote é como se eu estivesse dando efetivamente a pasta onde está essa classe. Vamos compilar de novo. Vamos executar. Não. Ele aqui, ó. Não conseguiu. LP2, financeiro, calcular salário. Esse root aqui, ele está falando, esse aqui ele deve estar falando de Linux. Root seria o nosso C2 pontos. Plot. Say use lá. Java. Ah, tem um menos D aqui, ó. Vamos lá. Java C menos D ponto calcular salário.java. Calculou. Agora, ele criou o financeiro agora. Tá vendo? Ele criou. Só que ficou financeiro, LP2, financeiro. É porque lá no meu código, deixa eu voltar lá nele, peraí, vamos corrigir, vai ser só financeiro. Agora sim, nós vamos refazer isso aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui, porque eu vou criar aqui, deixa eu sair dessa pasta financeira, porque ficou uma confusão. O financeiro. Então, eu vou pegar a pasta que era para se chamar financeiro e vou mudar o nome dela para aula 22 de maio. Dentro dessa aula 22 de maio, eu vou apagar isso aqui tudo. Vou apagar esse class aqui também. Então, retomando nossa brincadeira. Agora eu vou abrir lá o algoritmo de novo. Vou lá para LP2, aula 22 de maio, calcular salário. Pronto. Então, retomando. Eu estou no arquivo calcular salário.java e esse arquivo calcular salário.java, ele está dentro da pasta aula 22 de maio. Olha lá. Agora eu vou compilar com a opção de "-d", Java C, "-d", ponto, calcular salário.java. Quando eu fizer isso, eu vou até deixar aberto aqui, ó. Olha lá. Certo? Java C, "-d", ponto, calcular salário.java. Veja aqui, ó. Preste atenção o que vai acontecer aqui quando eu compilar. 1, 2 e... O compilador Java criou a pasta financeiro e lá dentro da pasta financeiro que ele criou, ele colocou os bytecodes, que é o resultado da compilação. Então, agora, se eu tentar executar esse cara aqui, ó, não existe. O que eu vou ter que fazer? Entrar dentro da pasta financeiro. Aqui está ele. Aqui sim eu vou conseguir executar, calcular salário.
Então esse exemplo aqui não está legal, sabe por quê? Porque esse calcular salário aqui, ó, era mais fácil eu fazer o seguinte, quer ver? Não gostei desse exemplo que está lá no tutorial, vou mexer nele, tá? Nesse calcular salário, eu vou criar um método que vai ser público, que eu vou chamar de mostra salário, e que dá essa mensagem. Pronto. Vou tirar esse package aqui e vou deixar isso aqui lá dentro da pasta financeiro. Vou mexer aqui tudo de novo. Vou mexer tudo de novo. Vamos lá. Aqui, ó. Esse calcular salário vai ficar dentro da pasta financeira. Pronto. Então, na aula 22 de maio, criei um pacote aqui, calcular salário, e vou compilar ele de novo. Então, estou dentro da pasta financeiro, vou compilar JavaC calcular salário.java. O que eu esqueci aqui? Deixa eu abrir ele aqui de novo. Class, public class. Faltou o identificador, né? Não. O que é que faltou nessa classe aqui para ela ser uma classe bonitinha? Vamos copiar da classe animal, vai? Vou pegar a classe animal. Vou colocar aqui na... Nós vamos ter uma classe chamada pessoa, que tem nome e idade. Pessoa recebe idade e nome, então aqui é idade e recebe o i. Como está tudo privado, eu vou fazer os métodos get nome já vale, set nome continua valendo. O get idade retorna idade. O set idade retorna, altera a idade aqui, idade para nova idade. Vixe Maria. O resto tudo aqui eu vou tirar. Não, vou botar uns... Vou deixar um método gritar aqui também. Esse método gritar, ele mostra essa coisa aí. Pronto. Pessoa também grita. Então, eu tenho a classe pessoa, eu tenho que mudar o nome dela, né? Pessoa, vou salvar, mas o nome desse arquivo aqui agora eu tenho que renomear para pessoa.java. Pronto. E eu vou apagar dentro do financeiro esse cria salário, calcular salário vai sumir. E no financeiro eu vou chamar de RH, tá? Pronto. Então eu tenho uma pasta RH. Dentro da pasta RH tem uma classe pessoa. Vamos tentar compilar isso aqui agora. Lá a pasta RH. Dentro da pasta RH eu tenho pessoas. Então JavaC pessoa.java. Compilou. Então agora dentro da pasta RH eu tenho a classe pessoa. Aí, agora sim, eu vou criar vou fechar isso aqui, vou criar um novo arquivo que vai ser cria pessoa. Cria pessoa. Pessoa. Zeca é igual a new pessoa. Lá, deixa eu abrir o pessoa de novo, porque eu fechei porque estava na pasta trocada, né? Aula 22, pasta RH, pessoa está aí. Então, pessoa está aqui, pessoa é nome e idade. Só que aqui ficou o contrário, mas não tem problema. Se a gente inverter aqui, ó, só para ficar na sequência, tá?
Então, idade e nome. Então, quando eu for criar uma pessoa, eu vou passar a pessoa, tem 44 anos, e o nome dele é Felisbino. Felisbino com 44 anos da pessoa, ok? Só que esse cara aqui vai ficar na pasta aqui, ó. E esse cara aqui se chama cria pessoa.java. Então eu tenho, vamos lá, recapitulando. Gente, o exemplo não ajudou. Na aula 22 de maio, eu tenho o cria pessoa.java que está aqui, e lá dentro da pasta RH, eu tenho a classe pessoa, certo? Show. Então, se eu tentar, deixa eu ver aqui, nome igual zeca.getNome, gritar, vou mostrar aqui, ó, nome, idade, Zeca get idade. Show. Então, depois aqui que eu alterar, eu mostro idade de novo. Idade, vou botar entre parênteses aqui, ó, anterior, idade, sei lá, A e B, só para a gente separar essas duas idades. E depois a gente manda o Zeca gritar. Bom, isso aqui vai funcionar? Provavelmente não. Por quê? Aqui, ó, o meu cria pessoa.java está aqui. Então, se eu mandar compilar aqui, ó, Java C, cria pessoa.java. Eu falei assim, ô, cadê a classe pessoa? Não sei onde está. A gente já passou por isso aqui, quando a gente usava uma classe que não existia. Então, o que a gente tem que usar aqui? A gente tem que usar o import, não é? O import, a gente vai importar da onde? RH. O que nós vamos importar do pacote RH? Pessoa. Poderia importar tudo com asterisco. Vamos ver se agora ele vai conseguir compilar isso aqui. Vamos ver aqui qual é. Erro, não acessa pessoa, import rh.pessoa. Ele não achou isso aqui. Bad class file, não achou. Remove. Eu acho que eu tenho que pôr o package lá no pessoa. É isso? Package RH? Então, vamos lá. Deixa eu compilar de novo aqui o pessoa. Para isso, eu tenho que entrar lá dentro da pasta, né? Vamos compilar a pessoa de novo. Só que se eu compilar assim, como é que você vai criar um RH dentro do RH? Não criou porque eu não pus o "-d", né? Nossa, gente, eu estou vacilando nisso aqui. Minha memória não está boa, não. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui dentro do RH, vou voltar a pessoa para a pasta aula 22 de maio, vou apagar esse pessoas aqui e vou compilar ele com "-d" agora para ele criar essa pasta RH. Vamos lá, uma hora a gente consegue. Faz tempo que eu não uso isso aqui, eu não estou nem lembrando como é que isso funciona. Então, a pasta RH não existe mais, e agora aqui eu tenho o pessoa e o cria pessoa.java. Então, Java C -d ponto pessoa.java criou a pasta RH. Dentro da pasta RH, ele pôs o pessoa.class. Então, agora eu vou mandar compilar o cria pessoa. E o cria pessoa... Ixi, agora eu tenho que ir para isso. Deixa eu voltar aqui, porque eu tenho que abrir o outro que eu mudei de lugar. Pronto. Agora, o cria pessoa, eu estou falando que está dentro do pacote do RH.pessoa. Vamos ver se ele vai achar agora. Vamos tentar compilar de novo. Não achou ainda? Ah, o Zeca. É. Aqui não é peso, é idade, né?
Vamos de novo. Ó, parece que finalmente chegamos a um veredito. Então, teoricamente, agora eu posso executar o cria pessoa. Vamos ver. Ó, funcionou. Nome, Filisberg, idade 44, mas depois mudou para 99 e Tá, então, finalmente, o que nós entendemos, o que nós aprendemos? Que nós podemos criar um pacote nosso. E esse pacote pode conter classes. E aí, quando eu for usar esses meus pacotes, eu uso o import, assim como nós fizemos com os pacotes que já vêm com o compilador Java. Então, quando eu vou criar uma classe que vai ficar armazenada dentro de um pacote, eu uso aqui, ó, qual é o package que eu quero guardar essa classe. Quando eu compilar, o próprio compilador vai criar a pasta se necessário. Se a pasta já existe, ele só joga lá dentro os bytecodes, pessoas.class. E aí depois a gente pode usar isso. Certo? Show de bola. Fazia tempo que eu não brincava com esse negócio, que eu apanhei igual um menino novo. Isso são os pacotes, então a gente para por aqui nos pacotes. Hoje, na próxima, a gente vai trabalhar com herança. Resumindo, o pacote é muito fácil, muito simples. Quando você quer usar códigos de classes que estão guardadas em pacotes, a gente usa o import. Com o import, a gente especifica onde é o pacote que está e a classe específica. Ou usa asterisco quando a gente quer pegar todas as classes do pacote, como está aqui. E para criar os nossos pacotes, a gente especifica qual é o nome do pacote onde a gente quer pôr a classe e compila com a opção "-d". E aí a gente usa o import para usar as nossas classes, certo? Dúvidas? Então, fechamos. Interrompa a gravação, por favor, aí.